Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem? Oi? Então tá, beleza. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os fins periciais. Então, para que uma empresa pede uma perícia? Porque, por exemplo, o Estado, uma estatal pede uma perícia. Quem é que faz as perícias, por exemplo, para uma estatal? Somos nós, peritos, por exemplo, independentes, vamos dizer assim, sem vínculo com a instituição pública, com a administração pública, sem vínculo com a estatal. Quem faz, por exemplo, perícias que são solicitadas por âmbitos sociais, por exemplo, aí, sindicato patronal, sindicato do empregado, enfim, quem é que faz esse tipo de perícia? Então, nós vamos ver hoje sobre os fins periciais, sobre como que nós classificamos as perícias. O que é uma perícia semijudicial? O que é uma arbitragem? O que é uma perícia judicial? Então, de que forma nós classificamos esses fins periciais nos tipos de perícia, nas classificações de perícias? E qual é a metodologia que o perito deve utilizar para, então, conseguir desenhar todo o seu trabalho, desenhar todo o papel de trabalho, começar os exames desse trabalho, elaborar o laudo e, por fim, dar a sua opinião sobre aquilo. Lembrando que a parte da metodologia ela é muito importante. A opinião de um perito, ela tem força de lei, tá? Então, o que é força de lei? Ela vai incriminar ou não uma empresa, ela vai incriminar ou não algum dos envolvidos, alguma das partes, tá? Então, como eu falo sempre, a opinião do perito, a experiência do perito, o serviço do perito, ele tem uma espécie de fé pública, tá? Então, aquela certificação de perito, ela tem uma importância muito grande para o nosso âmbito. Então, é muito interessante a gente saber disso e saber exatamente qual é a metodologia, qual é o porte, qual é os fins que o nosso objeto de pesquisa, né, o nosso objeto aí a nossa causa, ela está envolvida, em qual processo que ela está envolvida. Beleza? Então, eu vou criar minha tela aqui com vocês. Deixa eu permitir aqui mais um participante. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Os materiais já estão lá no Classroom, para quem quiser baixar, para quem não baixou ainda. Nós vamos iniciar. Peraí, deixa eu só permitir aqui. Eu vou fazendo algumas perguntinhas durante a aula, aí vocês vão falando no chat, mas se vocês conseguirem, melhor, habilitem o microfone e falem, tá? Porque senão eu tenho que interromper o compartilhamento da tela para conseguir abrir o chat. Beleza? Vamos, gente, quero ouvir a voz de vocês. Eu queria falar uma coisa que eu estava pensando hoje. Quando eu estava montando o material da aula de hoje, eu estava pensando que hoje ia ser uma aula daquelas que a gente pedia pizza, lembra? Porque eu trouxe um material todo interativo, e toda vez que eu fazia alguma coisa com metodologia ativa, a gente pedia pizza nos grupos, vocês lembram disso? Saudades presencial, só não muitas saudades de comer tanta pizza, né? Não estou sendo diferente agora no remoto. Tá bom? Então falem comigo para eu ouvir a voz de vocês, lembrar da voz de vocês, tá bom? Vou compartilhar minha tela aí com vocês. Então, para quem não estava, enquanto eu vou compartilhando a tela, vou voltar a falar o que eu falei lá no início da aula. Então, hoje nós vamos falar sobre os fins periciais. Tá? Então, por que uma empresa, por que uma estatal, por que, por exemplo, algum sindicato, por que eles solicitam uma perícia? Então, como que a gente consegue integrar o que são os fins da perícia? Depois, nós vamos entender em qual classificação de perícia esses fins periciais eles se enquadram. E, por fim, nós vamos ver sobre a metodologia da perícia, ou seja, de que forma que o perito deve conduzir todo o processo, todo o trabalho, para que, no fim, ele dê aí a sua opinião. Lembrando que eu já falei antes para o pessoal que estava anteriormente, que a opinião do perito, ela tem força de lei, tá? Ela é como se o magistrado, ele concedesse fé pública ao perito para aquilo que para aquela opinião, para aquele parecer que ele vai dar, tá? Então, geralmente a gente não usa a palavra parecer, tá? A gente sempre fala
opinião, laudo pericial, enfim. Então, a gente fala que é a opinião de uma pessoa especializada, de uma pessoa que tem experiência e convivência com aquele assunto, que executou as tarefas todas para que ela pudesse dar uma opinião concreta, eficiente e verdadeira sobre aquele determinado caso, objeto, tá, de perícia. Então, vamos iniciar aí. Quais são os fins periciais que nós temos, pessoal? Nós temos fins periciais pré-judicial. O que é isso, prof? Então, um fim pericial pré-judicial é como se a gente falasse assim, por exemplo. Aconteceu que eu tenho um sócio na minha empresa e eu acho que ele está recebendo mais participação do lucro do que eu. Só que, porém, ele tem 50% e eu tenho 50%. Aí, o que eu faço? Eu entro com um pedido aí, a gente vai para o processo, né? Iniciamos aí um processo na justiça, mas antes da gente começar a conversar, antes de fazer acordo, para ver se a gente vai para mesmo uma judicial, espera só um pouquinho, deixa eu dar ok aqui em quem entrou. Antes da gente... Compartilhou a tela aqui com vocês de novo? Compartilhou, né? Então, vamos lá. Antes da gente ir para um processo judicial, eu já vou pedir para um perito fazer aí uma busca, um exame das entradas, por exemplo, de dinheiro na conta corrente dele, ou verificar o quanto de dinheiro da empresa foi enviado para ele, de recibo, enfim. Já vou pedir uma perícia antes de iniciar o processo. Ou seja, já vou ilustrar o caso para a justiça, para o magistrado, para o árbitro, ou para aí a gente fala um mediador, né? Depende qual tipo de perícia vai se enquadrar, que nós vamos ver mais para frente. Então, pré-judicial é quando a parte já busca executar alguma forma de perícia, tá? Para mostrar, para levar para o processo já ilustrado o que pode ter acontecido, o que está acontecendo, tá? Então, geralmente, quando a gente fala em pré-judicial, sempre acontece das partes levarem pronto, se ouve muito, se vê muito, em relação aí à parte trabalhista, tá? Que já é feito todo um cálculo antes para mostrar, ó, como tem provas já físicas, folha de pagamento, enfim, ou até mesmo depósito bancário, transferência bancária de algum valor faltante, ou de algum valor que não foi, deveria e não foi pago, então, já leva-se esse cálculo feito, apresentado em valor presente, a gente fala, né? Então, atualizados os valores por exemplo, para o dia de hoje, né? Então, já com multas, juros, enfim. Então, pré-judicial é que antes do juiz pedir, antes do árbitro pedir, antes do mediador pedir, antes das partes, vamos dizer assim, as duas partes solicitarem uma perícia, uma das partes já leva, tá? Para ilustrar o caso, para ilustrar por que está havendo o processo. Judicial, então, nós falamos do tipo de perícia mais comum e mais, não sei se a gente deve falar mais efetiva, né? Mas aquela que realmente é gerida, trabalhada aí, todo o processo, ele é envolvido com um juiz de direito de primeira instância. O que é isso? É o juiz quem vai solicitar ao perito, é o juiz quem vai julgar, é o juiz que vai fazer todo um processo, todo o processo daquele determinado caso. Então, é a perícia mais comum, tá? Mais comum aí no nosso âmbito aí da contabilidade, tá? Outra coisa que é bem importante a gente falar aqui, que a perícia judicial, ela é, entre todos os tipos de perícia, a menos célere. Então, é a menos rápida, porque a gente sabe que aí o nosso sistema processual da nossa justiça, ele é muito sobrecarregado. Então, tudo que é menos, vamos dizer assim, um grau menor de importância, é deixado para trás, né, para desenvolver esses processos. Então, pode levar muito tempo até que ambas as partes estejam aí um retorno do judiciário. Então, por mais que ela seja a mais coerente, a mais utilizada, ela é a menos célere entre os tipos de perícia, tá? Então, fins judiciais, para que eu peço uma perícia para fins judiciais? Então, sempre fins judiciais é quando, de fato, não houve acordo, as partes não buscaram aí
um trabalho de algum mediador, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, um árbitro, a gente chama, tá? Que tem fé pública para julgar como se fosse juiz. Então, ele não é um juiz, ele não precisa ser formado em direito, mas ele tem todo o processo que ele julgar, ele vai ter valor judicial. Então, não é o caso aqui, né? O judicial é, por exemplo, quando nós fazemos todo um processo mesmo, envolvendo toda a parte judiciária, tá? Então, vai ser julgado por juiz de primeira instância, enfim, juiz de direito, que a gente fala, né? Então, o processo judicial aqui, vou voltar num exemplo até que eu já dei anteriormente, nas aulas anteriores. Por exemplo, uma empresa que decretou falência concordata, mas 2 dos grandes sócios têm movimentação muito grande de dinheiro em conta e estão fazendo aquisições aí de bens imóveis, por exemplo. Então, o que significa isso? Como que a empresa deles, né, tipo, tinha falência e tal, e eles estão adquirindo tanta coisa e tem um dinheiro muito grande rodando aí nas contas dele. Então, isso pode ser um Ministério Público mesmo que vai investigar, vai fazer um processo, vai entrar com uma das partes, ou até mesmo credores que percebam, funcionários, enfim, que vão cobrar na justiça, tá? Então, perante o processo judiciário mesmo, não querem buscar acordo, não querem fazer de outra forma. É juridicamente falando. O que é uma perícia para fins regimentais? Alguém já ouviu falar em CPI? Quando a gente fala de deputados, tem o CPI, que investiga toda a parte que eles fazem. Quando a gente fala aí também na Petrobras, nós temos policiais federais, ou outras partes aí do Estado mesmo, que tem poder para fazer perícia nessas estatais. Então, toda vez que a gente fala em alguma perícia para fins regimental, é para investigar processos de estatais, ou processos que a gente fala, processos, trâmites que aconteceram em empresas do Estado, empresas oficiais do governo, tá? Então, respondendo já uma pergunta que eu fiz no início da aula, será que eu, perita Ana, vamos dizer assim, posso ser chamada para fazer uma perícia para Lava Jato, por exemplo? Não, dificilmente. Quem vai fazer isso vai ser geralmente alguém que está vinculado, que tem alguma situação aí com o Estado já, ou com o governo, a União, vamos dizer assim, tá? E geralmente quem desenvolve essas perícias para fins regimentais são, por exemplo, investigação por meio da Polícia Federal, por meio de Polícia Militar, então, ou as CPIs, que a gente chama, né? Então, é nesse sentido, tá? Dificilmente um perito que está lá cadastrado no Caju vai ser chamado para fazer uma perícia nas estatais, tá bom? Administrativas, prof, o que é isso? Quando a gente fala, por exemplo, em uma situação de reorganização societária, o que é isso? Uma fusão, por exemplo, ou melhor, uma incorporação, que foi o que aconteceu com a Sadia, Perdigão e a BRF. Então, a BRF, ela é uma holding, tá? Ela é uma empresa que tem um objeto de ser uma empresa administrativa, tá? O que é isso? Uma empresa que administra outras marcas. Mas essa empresa, ela foi criada e ela comprou, ela adquiriu a empresa Sadia e a empresa Perdigão. Essas duas marcas, elas existem, só que elas estão dentro, elas fazem parte da holding, que é a BRF. Então, a BRF incorporou essas duas empresas, Sadia e Perdigão. Deixa eu pegar aqui o meu mousezinho. Aí eu vou falar para vocês como vai funcionar. Então, aqui nós temos a empresa, eu vou colocar A e B, tá? Vamos falar aqui que essa A e B aqui é a Sadia e a Perdigão. E a outra nós temos a BRF, que foi a que incorporou. Ou seja, essas duas empresas passaram a ser BRF. Tá? A BRF representa a marca Perdigão, Sadia, mas elas já não existem. CNPJ da Perdigão, não existe mais CNPJ, forma jurídica da Sadia, tá? Isso tudo está aqui dentro da BRF. Então, os ativos e passivos, IPL das empresas Sadia e Perdigão, passaram-se a somar com a da BRF. Então, foi feito
uma incorporação. Nesse processo de incorporação, deve-se ter um perito contábil para fazer aí uma perícia que nós chamamos de administrativa. O que é isso, pessoal? Quando a gente fala na contabilidade que nós compramos um imóvel, compramos um terreno, uma sala comercial, temos aí, vamos dizer, silos, esses bens, por exemplo, eles são geralmente, dão entrada na nossa contabilidade a valor de custo, ou seja, o valor que a gente pagou. Depois, um silo, um terreno, um edifício, ele pode valorizar, mas com os passar dos anos, nós não vamos valorizando esse bem na nossa empresa. A gente deixa o bem ali. Quando ele for vendido ou quando aconteceu uma reorganização societária, que é essa incorporação aqui, por exemplo, aí sim a gente traz esses valores a valor justo, ou seja, a valor que vale no mercado. Então, a gente atualiza os valores para fazer essa reorganização societária. Então, no momento em que houve a incorporação da Sadia e da Perdigão na BRF, houve uma perícia contábil administrativa para trazer os valores de dívidas, obrigações da Sadia e da Perdigão a valor justo, ou seja, quanto vale hoje em dia essa dívida, quanto vale essas obrigações a pagar hoje em dia, quanto vale os ativos, enfim, bens e direitos dessas empresas, hoje em dia, vale mais, vale menos? Então, para fazer essa valorização ou essa desvalorização aí que houve entre as empresas. Então, aí nós temos uma perícia para fins administrativos. Ela não é uma perícia que vai para o judiciário, tá? Ela não tem vínculo nenhum com o juiz, por exemplo. Ela é uma perícia mesmo contratada pela empresa, tá? Por gestores, administradores, para que façam esse levantamento do valor, tá? Isso pode acontecer também em bancos, instituições financeiras, tá? Que chamam aí um perito para fazer a análise de, por exemplo, quanto está a dívida, fazer um cálculo de maior confiabilidade e quanto está a dívida de alguns clientes, né? Enfim, ou capacidade de pagamento de alguns clientes. Então, isso também acontece em instituições bancárias, tá? Então, é uma perícia dentro da empresa, para fins de tomada de decisão, para fins de conhecimento. Então, nós temos aí uma perícia para fins administrativos. E fins sociais, nós estamos falando geralmente de quando acontece um aumento, por exemplo, meu Deus, me fugiu o nome. De salário, por exemplo, lá nas convenções, na convenção patronal ou dos empregados, enfim, que há um aumento de salário, que é definido que vai ser aumentado o salário, por exemplo, de contadores júniores, de contadores responsáveis, enfim, de auxiliar. Então, aí é feita uma perícia contábil entre as partes que eu digo, entre os sindicatos, tá? Os sindicatos do empregador e o sindicato da empresa que a gente fala, né, daquele ramo de atividade, e dos colaboradores, para daí entender quanto pode ser, até onde que pode ir com esse aumento. Então, fins sociais geralmente acontecem entre os sindicatos. Tá, beleza? Tá tranquilo? Deu para entender? Até aqui? Posso continuar? Falem aí para mim. Vocês estão me ouvindo? Oi? Ah, tá, beleza. Então tá. Olha, a Maria me mandou antes, quero pizza. Oi, tô ouvindo. Por que vocês não liberam o microfone? Eu não preciso abrir o chat. Só falem para mim, assim, rapidinho. Então tá, então vamos continuar. Aí aqui eu trouxe exemplos, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, nem vou repetir o que eu já falei para vocês ali. Então, eu coloquei aqui para vocês tudo isso que eu falei descrito no material para depois vocês terem acesso. Então, aqui eu defini para vocês qual é a finalidade da perícia judicial, qual é a finalidade da administrativa, qual é a finalidade da regimental e da social. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês no slide anterior, na lâmina anterior, está aqui descrito com exemplos, beleza? Só uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês agora. Quando nós falamos em perícia,
Geralmente, nós temos esses fins. A única, pessoal, que é judicial é mesmo aquela que tem o nome, que leva o nome, perícia judicial. As demais não são consideradas perícias judiciais. Por que, prof, não é considerado uma perícia judicial? Porque quem julga não é todo o processo judicial, não é o âmbito judicial, tá? Não é um juiz de direito de primeira instância, tá? Então, não é uma pessoa formada em direito que é magistrado que vai julgar. Então, nós temos um único tipo de perícia judicial, que é aquele que o processo ocorre do começo ao fim, lá no âmbito judicial, lá no fórum, lá envolvendo juiz, enfim, tudo aquilo que deve ser. Não é quando a gente fala também, por exemplo, de acordos, tá? De acordos a gente pode falar assim também que é um tipo de perícia arbitral, que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui são os fins periciais da contabilidade. Geralmente, nós peritos, né, nós vamos dizer aí que todos nós vamos se especializar, ser certificados peritos, se nós formos exercer a profissão, exercer o serviço, algum desses fins vai ser o objeto da nossa pesquisa, oh meu Deus, o objeto do nosso serviço, a causa, então, tá? Então, novamente, pode ser judicial, que é aquela que nós vamos defender frente ao juiz, nós vamos ser convidados a desenvolver aquele trabalho pelo judiciário, pelo magistrado, tá? Então, lá pelo sistema Caju. Finalidade administrativa, os administradores, os acionistas, sócios da empresa que vão contratar um perito. Finalidade regimental, geralmente vão ser aí a CPI, ou então, ou também nós temos, por exemplo, um caso de peritos para a parte de regimental aí, que são os próprios, o próprio pessoal da Polícia Federal, tá? E no âmbito social, geralmente é algum perito que está aí ligado ao sindicato, tá? Então, pode ser concursado pelo sindicato, esteja aí com alguma proximidade com o sindicato. Mas também pode ser que nós sejamos convidados para fazer essa perícia entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores. Aí eu trouxe um questionamento para vocês, porque eu falei que hoje a aula ia ser um pouquinho mais dinâmica, mais interativa. Então, aqui eu vou trazer um questionamento para vocês. Vocês não precisam responder no chat e nem precisam responder com voz. Vocês vão responder para mim lá no formulário do Google Docs. Vou mandar o link, vocês entram e respondam. Não vale nota, tá? Por certo ou errado, respondam o que vocês acham e depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Durante a aula nós vamos ir sanando esse questionamento, respondendo esse questionamento. Beleza? Peraí, que agora eu vou pegar o link. Já tem o link aqui. Quem quiser pode pegar no próprio material e lá. Agora eu vou disponibilizar, peraí. Ctrl C. Ctrl V. E foi. Respondam para mim lá. Deixa eu ver, né, primeiro o que é a questão. A questão é, então, a perícia social, administrativa e arbitral se enquadra como sendo tipos de perícia extrajudicial? Então, a perícia social, administrativa e arbitral, igual eu falei antes para vocês, é um tipo de perícia que quem julga não precisa ser um juiz, não precisa ser formado em direito, mas ter conhecimento sobre aquela determinada área. A gente chama que é um perito ou um mediador entre partes, tá bom? Então, vocês acham que esse tipo de perícia social, que envolve aí os sindicatos, perícia administrativa, que é aquela que os gestores, administradores, sócios, acionistas convocam um perito para fazer uma perícia interna, ou a perícia arbitral, e a perícia arbitral se enquadram em um tipo de perícia, uma classificação de perícias que é chamada de extrajudicial? Respondam o que vocês acham, tá? O que vocês entenderam até agora. Não se apeguem muito aí a ser certo ou errado. Estão respondendo? Só tem uma resposta até agora.
2, 3. Vão respondendo aí. Vamos ver quantos alunos tem. 16. Tem 3 respostas até agora. Tem 16 alunos. Vamos lá? Vamos, galera! Será que vocês estão com o meu note ligado e só deixando tocar minha aula? Olha, é bom saber disso. Aí, ó, já tem 5 agora. 6. Opa! Opa! Tá, vocês vão respondendo aí, eu vou continuar a aula, depois a gente volta aqui, tá? Peraí. Deixa eu achar. Então, isso aqui já vai ser respondido, tá? Eu não vou responder nada agora, depois eu vou ver lá os quantos responderam que sim, quantos que não, e daí a gente vai conversar aí sobre qual é a resposta realmente dessa questão. Então, agora a gente vai entender, o que nós vimos agora foram os fins periciais, ou seja, para que nós seremos contratados. Aí nós vamos ver como que esses fins, né, esses objetos, vamos dizer assim, essas causas, de que forma elas são classificadas no tipo de perícia. Então, de novo, perícia judicial, que vocês já entenderam que é aquela do Poder Judiciário, julgado pelo juiz de primeira instância, juiz de direito. Aí, nós temos a perícia do tipo semijudicial, que é aquela que engloba os fins regimentais, ou seja, que aparanta aí a parte institucional do Estado. Então, as estatais, a gente fala aí empresas oficiais, ou seja, empresas do governo. Então, a perícia semijudicial, ela está ligada a empresas estatais, empresas do governo, ou até mesmo aí aos processos, transações de deputado, de senadores, enfim, de políticos mesmo aí da Câmara de Políticas, dos parlamentares mesmos, né? Então, semijudicial é a perícia que é feita em empresas estatais, empresas oficiais do governo, e também com os parlamentares, que envolvem os parlamentares, tá? Aí, continuando. Perícia extrajudicial. O que é uma perícia extrajudicial? Extrajudicial é quando é realizada, por exemplo, que não é o magistrado que pede, que não é o juiz que solicita uma perícia. É que as partes, por vontade própria, pedem uma perícia, solicitam uma perícia para determinado processo que elas estão aí discutindo, que elas estão buscando, tá? Então, é elas que pedem. Então, para demonstrar a verdade ou não dos fatos, interesse de cada litigante, fraude, desvio, simulações, enfim. Então, extrajudicial é quando quem pede são as partes, é por vontade das partes que é solicitada aí uma perícia extrajudicial. Então, toda vez que a gente fala extrajudicial é quando o magistrado não solicita, tá? Então, elas podem estar num processo judicial, tá? Podem estar lá fazendo um processo judicial, enfim, discutindo por determinada causa. Aí, o que acontece? O advogado, ele indica, ele dá uma sugestão de pedir uma perícia,
tá? Então, é o advogado quem fala que pode melhorar o processo, que pode conduzir o processo a favor de determinada parte, solicitar, por exemplo, uma perícia sobre determinada coisa. Então é extrajudicial, ou seja, não foi o magistrado que solicitou. E perícia arbitral? O que é uma perícia arbitral, pessoal? Então, toda vez que a gente falar em uma perícia arbitral, nós temos que pensar que quem é o árbitro dessa perícia, quem é o perito que vai fazer isso. Geralmente, não é por exemplo, uma pessoa formada em direito, que seja juiz, enfim, não precisa nem ser formado. Pode ser, por exemplo, nós formados em contabilidade e nós abrimos uma empresa de arbitragem, tá? O que é uma empresa de arbitragem? É uma empresa de arbitragem, por exemplo, que julga processos contratuais, que faz cálculos de juros, de contratos, que analisa, examina se alguma das partes não cumpriu, por exemplo, com com determinada cláusula. Então, nós, no nosso conhecimento sobre o conhecimento que nós temos nesse quesito, abrimos aí uma empresa de arbitragem e nós temos valor judicial, tá? Então, as causas, os processos que vêm para nós mediamos. Então, as partes, elas acordam em procurar um perito arbitral, ou seja, alguém que vai fazer a perícia, vai analisar o que aconteceu e vai dar, então, a opinião, vai dar o que aconteceu, vai fazer vai fazer, então, um laudo e falar, ó, aconteceu isso, aquilo, você descumpriu com isso, aquilo. Então, e vai resolver o caso que não é na justiça. Então, a perícia arbitral, ela é uma forma muito indicada de fazer, tá? E ela é muito mais célere do que a justiça mesmo, né? A perícia judicial, pelo poder judiciário mesmo. Então, ela é muito mais célere, porém, as partes acordam em procurar uma perícia arbitral. Geralmente, a perícia arbitral, ela já é estipulada em contrato. Vamos supor aqui que nós, juntos, temos uma empresa e a gente constrói, né, investimos para construir aí em um prédio de 20 andares com tantas salas comerciais para colocar para ter no centro de Toledo e vender salas comerciais, alugar, enfim, fazer disso um negócio. Aí, o que acontece? As partes, a gente faz lá com uma construtora X, e 10 anos depois, o nosso prédio começa a cair, vamos dizer assim, cair pedaços de concreto, enfim, mostra que como é que fala, gente? Toda a estrutura do prédio, ela não foi bem feita, não foi um serviço de primeira, tá? Mas quando a gente fechou o contrato entre nós e a construtora, foi classificado que em alguma cláusula foi colocado que em alguma situação de não cumprimento, alguma situação de irregularidade, nós procuraríamos juntos uma arbitragem, tá? Nós procuraríamos um processo arbitral, que é uma empresa que tem aí uma espécie de fé pública também para fazer uma perícia, para desenvolver todo o processo, e o que for firmado, o que for constatado, tem valor judicial, tá? Então, deve se cumprir. Então, por exemplo, foi falado, então, que, vamos dizer lá, que eles fizeram a perícia e viu que, por exemplo, mais 30 anos que o prédio teria de durabilidade, a empresa teria que reformar e teria um custo aí de 100 mil. Então, isso tudo é colocado juros, é colocado taxa de perda, de estresse, enfim, de buscar outras, né, de buscar outros serviços agora que não era uma coisa que a empresa estava esperando que fosse acontecer, então isso vai passar para, vamos dizer lá, 180 mil, esse valor. Então, entre as partes foi acordado a perícia arbitral, o perito arbitral vai falar, ó, vocês têm, sei lá, 6 meses para pagar isso em tantas cotas, para ir para outra empresa. E isso tem valor judicial, tá? Então, isso é uma forma de perícia arbitral. Tá? Então, aí vai entrar vários casos que podem acontecer,
que podem ser buscados, pode ser recorrido à perícia arbitral. Mas, como eu disse antes, não é uma coisa comumente que acontece. Então, ambas as partes, uma está com raiva da outra, quer buscar justiça, geralmente eles vão pro judiciário. Eles vão buscar uma perícia arbitral, vão buscar um processo arbitral, quando isso for definido lá anteriormente e em cláusulas do contrato de prestação de serviço, do contrato de compra e venda entre as partes, que se houver algum problema, se houver algum litígio, eles vão acertar isso perante uma perícia arbitral ou um processo arbitral. Beleza? Deu para entender o que é essa perícia arbitral? Falem aí para mim. Sim? Uhum. Alguém mais? Então tá. Então, continuando aqui. Então, essas são as classificações de perícia, tá, pessoal? Perícia judicial, perícia semijudicial, perícia extrajudicial e perícia arbitral. Aí, isso a gente falando de forma geral, nós classificamos desta forma as perícias, tá? Mas quando nós vamos seguir as normas brasileiras de contabilidade, ou seja, as normas brasileiras de contabilidade voltadas à perícia, né? Então a gente fala que a TP01, ela define de forma geral como sendo a classificação de perícias que são judiciais, que é exercida sobre a tutela do Poder Judiciário, e perícias extrajudiciais, que são aquelas exercidas no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Voluntária é aquela que a gente chama de administrativa, que a parte, ou que a empresa quer saber sobre determinado processo, sobre determinado procedimento. Tá? Então, gente, vamos dizer que vai cair lá no CRC, ou que caiu agora final de semana lá no CRC. Que as normas brasileiras de contabilidade, TP01, elas entendem que a classificação de perícia, ela é perícia arbitral, perícia estatal, ou melhor, perícia arbitral, semijudicial, extrajudicial e judicial. Correto? Não, não é correto. Eles entendem como uma classificação, a NBC TP01, ela entende como uma classificação geral, sendo perícia judicial, aquela pelo Poder Judiciário, que todo o processo vai ser conduzido pelo magistrado, pelo juiz de direito de primeira instância, e a perícia extrajudicial engloba todo o resto, a perícia administrativa, regimental, arbitral, né? Então, aqui a NBC fala estatal, arbitral e voluntário. Beleza? Então, essa é uma situação que pode ocorrer de cair no CRC, então fiquem atentos. Aí aqui, então, eu trouxe uma fluxograma, vamos dizer assim, de como que é feita, então, a perícia, como é classificada a perícia. Então, a perícia, de forma geral, ela é classificada como judicial e a perícia extrajudicial, que é, então, arbitral, oficial estatal e voluntária. Beleza? Então, respondendo lá o questionamento, já ia me esquecer. Respondendo lá o questionamento que a gente fez aqui no início, se a perícia social, administrativa e arbitral se enquadra como sendo perícias extrajudiciais, a resposta correta é sim. Vocês responderam aqui. Bom saber que de quem está alugado, apenas 50% está na aula, ouvindo a aula. Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Resumo. Oh, meu Deus. Aí, ó. Gente, será que eu mandei a coisa errada para vocês, gente? Oh, meu Deus. Me esquecem, eu mandei o formulário errado. Foi mal. Ai, que gênia.
Mas, enfim, depois eu vou mandar aquele ali de novo para vocês, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui eu trouxe um questionamento que, no caso, vocês já responderam, né? A professora inverteu os links aqui. Ai, gente, que engraçado. Então, aqui, vamos lá refletir sobre esse questionamento aqui, então. Na formação do capital social de determinada sociedade anônima, um dos sócios integralizou a sua parte com uma propriedade rural, seguindo a determinação da Lei 6.404 de 76. Em Assembleia Geral dos subscritores, solicitou uma perícia contábil para avaliação do imóvel, então, para ver o quanto o imóvel realmente vale, para, então, colocar em valor, né, em valor mesmo, quanto que ele subscreveu, quanto que ele integralizou. Então, qual é o tipo de perícia citado no enunciado? Então, quem está pedindo, pessoal, essa perícia? Quem está pedindo é a administração da empresa. Isso é, então, o tipo de perícia é um tipo de perícia voluntária, ou então administrativa, que é a mesma coisa, tá? Então, quem solicita são as partes envolvidas no processo. Então, deixa eu até ver aqui, que mesmo sem vocês terem terem o contexto, né, dessa questão que eu mandei antes, vocês responderam, a maioria respondeu corretamente, tá? Que deu 50%, mas eu vou não vou discutir, mas é a perícia voluntária. Por quê? Porque quem pede é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é composta aí por quem? Pelos nossos administradores, pelas pessoas envolvidas na empresa. Então, podia ser, por exemplo, solicitado pelos sócios, por ambos os sócios, né? Ou pela administração, pelos gestores, enfim. Aí seria a mesma coisa, uma perícia voluntária, que as partes não, é solicitado de dentro da empresa. Tá? Então, quem busca entender mais sobre determinada questão, como que a gente fala, interna, vamos dizer assim, tá? Para ficar mais fácil. Aí, aqui eu trouxe para vocês, a gente vai começar a entender sobre o método da perícia. Eu trouxe para vocês, primeira coisa aqui, uma notícia, tá? Então, é uma notícia que o perito judicial, Charles Fonseca William, ele foi preso porque ele estava envolvido numa fase da Lava Jato, porque ele superfaturava laudo para a Fertranspor, que é uma empresa que estava envolvida aí no meio da Lava Jato, no meio da lavagem de dinheiro que houve lá nas estatais aí do nosso governo. Então, esse perito, ele foi mostrado que as perícias que ele fazia era para beneficiar a empresa Fertranspor, tá? Então, o que significa isso? Por que eu trouxe essa notícia para vocês aqui, para a gente iniciar a próxima discussão da metodologia? Porque nós temos que entender que mais do que fazer um serviço contábil, mais do que fazer um cálculo, nós estamos trabalhando para fins jurídicos, ou seja, esse serviço que o perito entrega, essa opinião, esse laudo que o perito entrega, ele tem força de lei, ele tem parâmetro para incriminar ou para não alguém, para mostrar de certa irregularidade ou não para alguma empresa. Então, aqui o que foi feito? Provavelmente foi pedido para que o perito ele fizesse aí uma análise de como estava, enfim, a situação dessa Fertranspor, e ele aumentou, né, superfaturou os laudos, mostrando que a empresa ela estava vendendo mais, enfim, provavelmente porque tinha um dinheiro muito grande entrando nessa empresa devido a irregularidades, tá, do governo, provavelmente uma empresa aí para lavagem de dinheiro. Então, o que significa isso? Que esse perito, ele agiu de má fé, colocou todo a autonomia, todo o mérito da profissão em jogo quando sai uma notícia dessa, mostrando que ele fazia manobras contábeis em troca de propina, aí no meio da Lava Jato. Então, nós temos um serviço, uma demanda aí da perícia muito grande em relação
aos serviços contábeis, então cálculo de juros, cálculo de folha de pagamento, entender o patrimônio individual, grupo, coletivo, enfim, de uma empresa, de uma pessoa. Tudo isso, quem faz é um perito contábil. Então, na maioria das vezes, o magistrado vai solicitar uma perícia contábil. Tá? Então, existe perícia na área de saúde? Existe, aí é feito aí para outras situações. Mas quando a gente fala em perícias no mais amplo do negócio, geralmente é pedido perícias contábeis. Então, quando a gente vai começar a iniciar agora e falar sobre qualidade, qualificação de perito, e agora, nesse primeiro momento, nessa aula ainda, nós vamos falar sobre metodologia da perícia, é muito importante nós entendermos que nós estamos diante de uma situação dessas. Pode ser que uma empresa ela tenha fraudado muito, alguém deve ter percebido, entrou com um processo judicial, o perito que vai ser nomeado para executar tal objeto, tal causa, ele pode ser muito bem alvo de ameaças, ele pode ser alvo de propina, né, de dinheiro, de muito dinheiro, falando aí provavelmente esse perito, o perito Charles, ele deve ter ganhado muito dinheiro, mas nós precisamos ter uma metodologia coerente, verdadeira, porque esse serviço, ele tem também uma força muito grande, ele tem uma fé pública toda demandada sobre ele. Então, é importante que nós vejamos esse tipo de notícia e entendamos qual é a seriedade desse serviço. Não que a contabilidade não seja séria, a contabilidade também é uma situação séria, mas aqui nós estamos falando de um serviço que pode incriminar ou não uma pessoa. Então, você tem fé pública, você tem força, você tem poder sobre determinado julgamento, tá? Então, quando a gente julga alguma coisa, nós precisamos ser verdadeiros, coerentes e com a maior confiança para fazer esse laudo, beleza? Então, vamos falar aí sobre a metodologia da perícia. Então, o método, ele vai variar conforme o caso que a gente for examinar, tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, que determinado caso, vamos dizer aí, continuar naquele exemplo de movimentação com valores, por exemplo, com somas que são contestáveis, vamos dizer assim, que não sabe de onde vem, vamos dizer que uma pessoa está recebendo muito dinheiro na sua conta bancária, mas que não tem aí uma entrada legal, que não tem provas para falar de onde que ela está recebendo todo esse dinheiro, tá? Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, uma causa dessas, né, que vai ser investigada, vamos dizer aí nós vamos tratar o nosso curso, o nosso trabalho de determinada forma, vamos começar a investigar quem é que está fazendo os pagamentos, se tem alguma ligação ou não com a empresa, com a pessoa ou com a empresa, da onde que veio o dinheiro na conta dessa outra pessoa, então vamos fazer vários exames em relação a isso, tá? Então, essa perícia, por exemplo, ela pode ser uma perícia parcial ou total. Então, isso faz parte da nossa metodologia. Entender se nós estamos lidando aí com uma perícia parcial ou total. Parcial, quando a gente fala parcial, é que é uma perícia que não é tão abrangente, ela não engloba um globo todo. Então, como eu dei o exemplo ali da conta bancária de alguém. Então, nós vamos buscar entender da onde que está vindo esse dinheiro, né? Vamos ir buscando aí. Então, é algo mais alcançável. O perito tem condição de analisar tudo, a globalidade do universo do exame. Então, ele tem condições palpáveis, diferente de quando a gente faz uma perícia total, que é algo que é demasiadamente grande, tá? Então, que nós não temos condições de avaliar tudo, de examinar tudo para dar o parecer. Então, a gente usa uma amostra. Quando a gente fala em amostra na perícia, vale lembrar aqui, pessoal, que a amostra é algo raro que a gente utiliza na perícia. Bem porque a opinião do perito tem força de lei, tá? Tem força de julgamento, tem poder aí de lei. Então, o que significa isso? Significa que deve-se utilizar o todo para tomar uma opinião. Então, com muitas exceções, é utilizado uma amostragem. Então, vamos dizer aí uma fraude que envolva quadrilha de pessoas, de empresa, algo muito grande.
que tem que, por exemplo, a Lava Jato aí, que tem muitas pessoas envolvidas, empresas envolvidas, enfim, não dá para a perícia, vamos dizer, num curto período de tempo, 50 dias, 60 dias, ela não consegue englobar um todo. Ela vai ter que pegar a primeira amostra de uma parte, desenvolver e dar um parecer, depois de outra, desenvolver e dar um parecer, que é exatamente o que acontece com a Lava Jato. Aos poucos que vai sendo descoberto mais e mais e mais coisas, tá? Então, não tem como você dar um parecer daquela determinada situação, daquele determinado caso como um todo. Você vai pegando, você vai fragmentando ele, dando aos poucos pareceres, tá? Então, parcial, quando é um caso isolado, que você consegue, de fato, examinar tudo e dar um parecer. Aí, aqui, vale colocar a seguinte situação. Eu sou uma perita que estou analisando aqui que essa pessoa está recebendo dinheiro, tipo, 15 mil de um, 15 mil de outro, de novo 15 um daquele primeiro, enfim, vai ganhando e vai levando dinheiro e essas pessoas não têm ligação com ele, não compraram imóveis dele, enfim, nada relacionado a isso. Aí eu percebo que tem um depósito de uma pessoa, vamos dizer aí, da Tainá para ele, mas é um valor pequeno, vamos dizer de uns 5 mil reais. A Tainá depositou esse dinheiro para ele, o resto é tudo acima de 15 mil, tá? E depois de 3 meses, a Tainá depositou mais 5 mil para ele, depois de 3 meses, mais 5. Mas como é um valor pequeno, eu penso, não, eu não vou examinar essa parte aqui, eu vou examinar os grandes valores. Não, eu como perito não posso deixar passar nenhum exame, nenhuma prova, tá? Então, o perito, ele deve se certificar de que todas as provas, de que todas as situações serão examinadas. Porque tudo pode ocasionar, pode gerar um resultado controverso, diferente, ou até mesmo afirmar aquilo que ele já imagina que seja, tá bom? Então, perícia parcial é quando eu consigo fazer um todo. Total, então, é quando ela é muito grande, envolve muitas partes, e eu não consigo dar uma sentença aí, um laudo de uma vez só. Tem que fragmentar, utilizar aí de amostragem, o que não é comum, tá? Então, agora nós vamos fazer um nexo aí com a disciplina da Prof. Edna. Qual é a diferença da auditoria e da perícia, então, prof? A auditoria, ela utiliza geralmente de demonstrações contábeis, ela analisa procedimentos da demonstrações contábeis e são relatados pareceres. Por exemplo, lá na empresa da Maiara e da Mariana, vamos dizer aí, eu percebo que um controle interno não está funcionando, às vezes funciona, às vezes não, então eu vou relatar isso no meu parecer, que pode ser uma coisa que pode melhorar, que deve ser revista, que determinada situação aí de estoque não bate, um estoque X, por exemplo, o valor final não bate, então eu vou relatar, vou dar pareceres sobre isso. Na perícia, vou utilizar a amostragem. Na perícia, não. Na perícia, é feito um exame de tudo e contestado, analisado, tá? Para daí dar uma opinião, dar aí uma... Faça-se, então, um laudo para força de lei, força de julgamento, tá bom? Que é diferente da auditoria. Então, a perícia, ela é analítica. O que significa dizer isso? Que todo documento, ele precisa ser analisado e para que se entenda, então, qual é o objetivo, qual é a finalidade, o que aconteceu com determinadas situações, tá? Então, todo documento, ele deve ser analisado. Então, como que a gente faz uma metodologia em perícia? Tá? Qual é a metodologia pericial aí que a gente deve utilizar? Então, identificar bem o objeto. Então, qual é a nossa causa realmente? Então, onde que eu devo começar? Qual é o princípio dela? Aonde que ela está enraizada? Tá? E daí, depois que eu entendo isso, eu vou começar a planejar de forma competente o trabalho. Do maior para o menor. Eu vou primeiro priorizar aí, começar o exame de todo o meu trabalho nas partes que eu acho, que eu entendo, que eu tenho experiência, que vai ser aonde vai ter mais informações, e depois eu vou indo para as demais partes até que eu consiga entender todo o contexto, tá? Aí eu começo a executar o trabalho, baseando-me em evidências inequívocas. O que é isso? Eu vou utilizar
balanço patrimonial e DRE? Vou, mas isso pode estar maquiado, pode estar fraudado, pode estar faltando documento. Então, junto com isso, eu vou utilizar contas bancárias dos sócios da empresa, vou analisar aí recebimentos que essa empresa teve. Então, utilizar um todo para entender realmente se aquela demonstração contábil está certa ou não. Eu não vou me basear apenas em um documento. Eu vou buscar mais documentos para que eu não torne aí o meu trabalho inequívoco, tá bom? Desculpa, equivocado. Então, todos os meus dados, eles devem ser plenos e confiáveis. Ter muita cautela na minha conclusão. Eu só devo emitir um laudo, dar um parecer, se eu tiver confiança e estiver seguro do resultado, tá? Porque eu tenho fé pública daquilo que eu vou falar. Sempre falo isso para vocês. Então, é o seguinte, pessoal. Por exemplo, eu ainda não tenho certeza se o dinheiro que essa pessoa recebeu, ele é ilegal mesmo. Da onde é que vem? Porque aquelas pessoas que estão depositando para esse cara, ele, por exemplo, eles têm uma empresa em comum ou tem algum investimento em comum, tá? Então, pode ser advindo disso. Então, eu falo para o juiz, juiz, tá na hora de eu entregar o laudo, mas eu ainda não tenho confiança, eu preciso mais prazo, eu preciso um aditivo de prazo aí para que eu consiga terminar, tá? Então, isso é parte do trabalho pericial. Eu não posso entregar um laudo porque acabou o meu prazo e eu não tenho um resultado concreto. Então, isso faz parte aí do trabalho ético profissional, moral e profissional do nosso perito, que é o nosso próximo conteúdo, da próxima aula. E, mais do que isso, concluir de forma clara, precisa e inequívoca. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês que o método da perícia contábil não se confunde com a auditoria. O método básico da perícia contábil é o analítico, ou seja, eu examino todos os documentos e tomo decisões em cima dele, tá? Sempre levando em conta a maior abrangência, visando a confiabilidade da opinião, lembrando que o resultado da perícia tem força de prova. Aí, para finalizar, um último questionamento para vocês. Vou agora mandar o link certo para vocês. Espera aí. Deixa eu achar aqui qual. Deixa eu ver se é esse. Não, esse era um. Acho que é esse, então. É esse. Espera aí que eu vou mandar aqui para vocês. Então, aqui, ó, para finalizar, eu vou ler com vocês essa questão e vocês respondem aí no Google Forms, tá? Então, questionamento. São 4 afirmações. A opinião do profissional é expressa mediante a entrega de um laudo contábil. 2. Tem como finalidade a emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis em seus aspectos mais relevantes. Então, vão se perguntando, isso é perícia ou isso é auditoria? 3. A amostragem é uma técnica normalmente aceita pelos procedimentos contábeis. E 4. Tende a ocorrer isoladamente e seus procedimentos possuem rigor metodológico, examinando-se a totalidade dos documentos disponíveis. Aí eu peço para vocês o seguinte: as técnicas contábeis correspondentes às situações elencadas acima são, respectivamente. Aí lá no formulário tem as questões. Se é perícia, perícia, auditoria, auditoria, perícia, auditoria, perícia, auditoria. Então, A1 é perícia, A2 é auditoria ou é perícia, A3 é perícia ou auditoria, A4 é perícia ou auditoria. Então, vocês vão elencar o que vocês acham e vão responder aí qual é a questão que corresponde ao que vocês entendem. Lembrando que não tem certo ou errado. Mesmo que vocês respondam e me falem aí, e para eu ver como que foi o entendimento de vocês em relação a isso. Vou respondendo, tem uma resposta até agora. Pensem, bem tranquilos, e vão respondendo. Gente, eu tô rindo ainda que eu mandei o formulário errado primeiro lá para vocês.
2. Vamos lá, pessoal. Três. Opa. Vamos lá, tem só mais 8 para responder. Vamos lá, galera. Enquanto isso, eu vou fazer um reels aqui, sei lá como é que fala, no, no Instagram. Banana. Vamos lá agora para ver aqui como foi. 8. Vai lá, mais 2 minutinhos, aí eu encerro aí, daí eu vou falar para vocês como ficou a questão das nossas respostas, tá bom? Quanto foi aí a porcentagem dos nossos acertos. Mais 4, vamos lá. Beleza, então vamos ver aí as nossas respostas. Aqui, a maioria. Ah, ficou empate aqui, ó. A maioria colocou perícia contábil, auditoria e perícia contábil. E depois a questão de lá, auditoria, auditoria, auditoria e perícia contábil. E a correta seria a que é perícia contábil, auditoria, auditoria e perícia contábil. Então vamos voltar lá só para eu fazer um fechamento disso aqui para vocês, para que fique bem claro o que significa. Então, a opinião do profissional é expressa mediante entrega de um laudo. Então, qual é a profissão que entrega um laudo? É a perícia, tá? Então, é o perito contábil. Então, esse aí, a maioria aí acertou. 2. Tem como finalidade a emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis em seus aspectos mais relevantes. Então, esse é o objetivo, esse é o serviço do auditor. É ele quem emite parecer, tá? E ele quem emite parecer sobre demonstrações contábeis. Essa não é a função do perito, por exemplo. O perito, ele vai utilizar demonstrações contábeis. Vai, mas ele vai utilizar a demonstração contábil para fazer exame, para formar a sua opinião. Ele não é o principal, essa não é a o principal serviço, o principal objetivo dele. Não, ela serve como um documento, tá? A ser examinado. Mas a finalidade dele não é a emissão de um parecer sobre demonstrações contábeis. Ele emite uma opinião sobre o caso, falando se tem irregularidades ou não tem, e descrevendo o porquê da sua opinião ser essa. Ah, então a 2 aí é auditoria, beleza? Eu vou até escrevendo aqui do lado. Para entender melhor. Aqui. Perícia, auditoria. Aí a 3. A amostragem é uma técnica normalmente aceita em seus procedimentos contábeis. Então, como eu frisei lá nos últimos slides,
Não, a amostragem não é normalmente aceita para perícia, ela é normalmente aceita para auditoria, tá? A amostragem geralmente não é utilizada, é uma exceção que se utiliza na perícia quando é muito grande, muito amplo o caso. Então, que daí deve-se haver uma amostragem, tá? Mas não é recomendado, tá? Ela é uma exceção. Geralmente se usa um todo, como você está fazendo, como você tem força de prova, na sua opinião, então utiliza-se sempre um todo. A amostragem, ela é um sinônimo, vamos dizer aí, compõe os serviços de auditoria e não periciais, tá? E 4, por fim, tende a ocorrer isoladamente e seus procedimentos possuem rigor metodológico, examinando-se uma totalidade dos documentos disponíveis, seja pessoa, seja banco, seja demonstrações contábeis, seja, enfim, quaisquer outros documentos, tá? Que tenha para comprovar aí que existe alguma coisa regular ou irregular. Então, a 4, ela é um procedimento da perícia. Então, para finalizar aqui, a questão certa é a questão que tiver lá. Perícia, auditoria e perícia, tá bom? Então, meu Deus, me fugiu o nome. Esse é o. Gente do céu. É o. Meu Deus! É o caminho, vamos dizer assim, da resposta, tá? Então tem que seguir essa lógica. Perícia, auditoria e perícia. Tá bom? Beleza? Como a gente fez essas 3 atividades interativas em cada uma dos assuntos, tirando que eu mandei um questionário errado, um formulário errado para vocês, né? Então, essa semana vocês não terão atividade de fixação, tá? E a atividade de fixação que vocês teriam para entregar hoje, eu vou passar para o prazo de sexta-feira, daí, beleza? Podem utilizar a aula de sexta, como hoje a gente utilizou praticamente as duas aulas na aula, beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu? Então tá bom. E agora eu vou ver aqui quem que estava aqui na aula e que não respondeu o questionário para mim ver quem é que estava aqui só de fotinha presente. Nem de corpo presente era, né? Então tá. Beijos, boa noite, cuidem-se, cuidado com o coronavírus. Tá bom? E até a próxima, pessoal!